Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Como você está? Espero que bem, na paz do nosso Deus, com saúde. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema sucesso. Ah, quem não quer, né? Quem não quer prosperar naquilo que faz, naquilo que se propõe, no seu dia a dia. E a palavra sucesso, ela significa chegou lá, se deu bem, atingiu o alvo. E eu fiquei pensando sobre esse tema. E quando uma pessoa ela consegue sucesso, significa necessariamente que ela está sendo aprovada por Deus. E a gente sabe que nem sempre, né? Na Bíblia a gente tem exemplos e no nosso dia a dia também, coisas que acontecem, que a gente observa e a gente vê que nem sempre significa aprovação de Deus. O rei Saul conseguia muitas vitórias em determinado momento da sua vida, mas naqueles momentos, por várias questões, ele não estava sendo aprovado por Deus. Outra coisa com respeito ao sucesso, o sucesso, por um lado, pode até representar uma derrota, se a motivação for errada. Se a motivação for não agradar a Deus, fazer o que é correto, mas se a motivação for conseguir aplauso a todo custo, conseguir recursos, bens, alcançar poder. Pessoas que mudam às vezes a sua trajetória visando agradar, conseguir recursos financeiros, não porque ela gosta daquilo. Tem uma pessoa que eu conheço muito bem e ela sonhava em ser advogado, mas a família não queria, que tinha outros planos para essa pessoa. E ela se tornou um adulto, um idoso infeliz, cheio de frustrações, cheio de problemas difíceis, porque não conseguiu alcançar aquilo que ele sonhava. Nós temos também pessoas que deixam família, priorizam ganhar dinheiro, né? Como um conhecido nosso que veio de uma situação bem precária, né? Durante a sua infância, era muito pobre, e ele começou a investir, a trabalhar muito e conseguiu se tornar uma pessoa milionária. Casou, teve seus filhos, mas o medo de perder o dinheiro, perder os bens que tinha adquirido era tão grande que ele não dava atenção para os seus filhos, para a sua esposa, e ele então teve problemas seríssimos, né, de relacionamento na sua família, e tem até hoje. Então a motivação errada, né, às vezes o sucesso se torna, então, uma derrota se os meios que a pessoa usa forem desonestos, for uma trajetória indigna. A visão de sucesso pelo mundo é grana, é dinheiro, é academia, é casas luxuosas, são carros, né? E para essa corrida do sucesso, muitos consideram que vale tudo, né? Trapaça, jeitinho, ativismo, uma vida confusa, e a pessoa se mata para conseguir. Quando chega na velhice, entende que tem coisas muito mais importantes que ele deixou para trás, e com isso ele desperdiçou sua vida. Agora, eu fiquei pensando qual o sucesso que agrada a Deus. Na visão de Deus, o maior sucesso é a transformação interior, sem dúvida nenhuma. A cura de um câncer é mais importante do que a conversão de um bandido. Para o Senhor eu não creio, porque Deus, Ele nos ensina a ter a visão da vida eterna. Um cego enxergar, ou alguém que se distanciou de Deus, voltar para o aconchego dele. Qual que é mais importante?
né? É esse cego espiritual voltar para o Senhor. Eu me lembrei, eu estava escrevendo sobre isso, eu me lembrei daquele hino da minha infância que eu gostava tanto, em que mostra pra gente que as cegueiras mais tristes, mais desastrosas, aquele hino que diz assim: ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Como você está? Você está perto do Senhor. Você está na presença dEle, no aconchego dEle. A distância de Deus pode ir aumentando, aumentando. Vai trazendo uma cegueira pior do que a cegueira física. Então há momentos que a gente precisa parar e pensar, pedir orientação de Deus. O que eu preciso mudar, meu Deus? Eu preciso mudar minha motivação, no que eu estou fazendo, as minhas estratégias, a minha área de atividade. O que eu preciso mudar, meu Deus, para te agradar, para ter sucesso aqui nessa vida, para não desperdiçar a minha vida. E eu comecei a pensar qual o maior sucesso, então, na vida do cristão. Se resume a uma palavra: fruto. Fruto, né? Quando Jesus, ele foi para a eternidade, depois de morrer e ressuscitar, ele deixou conosco o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em todo o coração que tem Jesus. E esse Espírito Santo, ele vai transformando o nosso caráter. E a gente passa a desenvolver o fruto do Espírito Santo, que tem 9 características, né? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, que são bons pensamentos, bondade, que são boas atitudes, fidelidade, lealdade. Como o mundo está precisando de amigos leais, não é verdade? Mansidão, domínio próprio. Isso vai moldando o nosso caráter, vai transformando. Então o sucesso na vida do cristão é essa transformação interior que agrada a Deus, uma transformação interior do nosso caráter, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito Santo. Eu acho maravilhoso quando eu penso em Davi. Qual foi a maior vitória de Davi? Muitas vezes nós pensamos que a maior vitória de Davi foi matar um urso, foi matar um leão, foi matar o gigante Golias, né? Vencer tantas guerras. Mas no meu coração, a maior vitória de Davi, que ele me ensina tanto, é quando ele teve um domínio próprio, né? Com relação a seu irmão Eliabe. E essa história magnífica está lá em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do 24, versículo 24. Conta-se que Davi, ele foi lá onde os irmãos estavam guerreando, e ele se depara com o filisteu Golias. Ele fica indignado ao ver Golias afrontando o povo de Deus, o povo de Israel, e ele então reclama: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E Eliabe, então, seu irmão mais velho, olha para ele e fica irado e fala: por que você veio aqui? Vai lá, volta para suas poucas ovelhas, né? Você é presunçoso, você é maldoso. Xingou Davi, né? Foi lá com a vara curta, cutucou Davi. Davi estava ali, né? Com seus hormônios, a flor da pele, né? E em seguida ele ia matar o gigante Golias. Mas Davi responde com mansidão para o seu irmão: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele. Davi se desvia de Eliabe. Para mim, a maior vitória de Davi. Ele teve domínio próprio, ele teve foco. O objetivo dele era matar o Golias e não ele afrontar e brigar lá, sair numa luta inútil com Eliabe. A gente não pode perder o foco. Quando nós somos tratados pelo Espírito Santo de Deus, nosso caráter vai mudando e Deus vai tratando e vai nos ensinando a escolher melhor as nossas lutas, a buscar a paz com todos, a não ofender. Como isso é difícil às vezes, né? Você consegue sempre ter esse domínio próprio. Eu nem sempre
e eu tenho pedido a Deus, né, que Deus me conceda mansidão, domínio próprio, né? Como a gente precisa praticar isso, o amor, o perdão, a sensibilidade à dor do outro, o coração acolhedor, cheio de amor, de alegria, de paz, né? Coração generoso em todo o tempo. Que Deus nos ensine a fazer isso, porque sucesso precioso é aquele que nos aproxima de Deus, da sua vontade. E eu não sei como você está, como está o seu caráter. Nós precisamos parar e analisar o nosso proceder, o nosso foco. Se o nosso caráter está de acordo com a vontade de Deus, porque o nosso caráter tem mais valor do que a nossa conta bancária, tem mais valor do que o número de amigos que a gente tem, do que os aplausos, né? Do que o número de seguidores. Então eu resumiria no meu coração o sucesso para o cristão como a palavra fruto. Fruto que é você seguir a vontade de Deus, buscar o caráter que agrada a Deus, o fruto do Espírito Santo. E quando você faz isso, Deus vai trabalhando no seu coração, você vai ficando submisso a Ele. E Ele vai trabalhando na tua história, para você construir um legado, deixar uma herança que vale a pena. Porque tudo que nós fazemos, nossas palavras, gestos, são marcas que ficam gravadas. Vão movimentando engrenagens que não param. E essas engrenagens vão influenciando pessoas, vão influenciando um local, vão influenciando um ambiente, uma igreja, uma época, uma família. Pensa no seu passado, pensa no seu presente, como você será lembrado. E eu pensando nisso, eu me lembrei da minha mãe. Minha mãe, eu lembro dela porque ela acordava de manhã e antes de se levantar da cama, ela dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nada faltava, mesmo em meio a tanta luta, nada faltava. Minha mãe, que a gente podia chover, canivete aberto, nós íamos para a igreja com guarda-chuva, a gente não faltava de jeito nenhum. Minha mãe que distribuiu milhares e milhares de folhetos, sempre servindo, sempre hospitaleira, nossa casa sempre aberta a todos. Como será que eu serei lembrada? Como será que você será lembrado? Davi deixou um legado extraordinário. Em Atos, nós temos em Atos capítulo 13, diz que Davi, no versículo 22, que Deus achou Davi um homem segundo o meu coração, Deus falando, né? Que fará toda a minha vontade. Deus encontrou em Davi um coração submisso, disposto a fazer a vontade dele. E Davi fez. E lá no versículo 36 de Atos 13 fala: tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. E aqui nós temos em 1 Crônicas, que fala ainda sobre a morte de Davi, 1 Crônicas 29, versículo 28, que Davi morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Um homem que teve sucesso, que deixou seu filho, né, como herdeiro, tudo aquilo que ele fez segundo o coração de Deus. Então eu quero conversar com você nesse momento, que não importam as circunstâncias que você está passando, a sua idade, a sua situação, que a maior vitória minha e sua, que a gente creia e a gente busque, seja agradar a Deus em todo tempo, não a mim mesmo ou a amigos ou autoridade sobre nós, e que a gente alcance o verdadeiro sucesso, o fruto de um caráter transformado pelo Espírito Santo e o legado que Deus tem para todo aquele que faz a vontade dele. É uma promessa que Deus tem para aqueles que o temem, que o buscam, e a sua palavra. Em Salmos 1 está escrito: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Que você e sua casa seja
bem-sucedido, tenha muito sucesso, cheio do caráter transformado de Deus, deixando um legado extraordinário, em nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.